E aí, pessoal, aqui é a professora Ana Paula, mais uma aula da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. A gente vai ver um pouquinho sobre incompatibilidade e estabilidade. A meta de hoje é a gente conseguir entender as diferenças entre eles, tá? Então, entender o que é incompatibilidade, o que é um problema de estabilidade, vamos dizer assim, e qual a diferença entre eles, certo? Então, vamos começar tentando jogar alguns problemas, porque talvez fique mais fácil da gente perceber a situação. Então, vamos para uma situação inicialmente, né? Então, eu quero que vocês entendam se essa situação refere-se a um problema de incompatibilidade ou um problema de estabilidade, certo? Então, a primeira situação vai ser o quê? Nós temos, né, uma prescrição de cloridrato de fluoxetina, 15 miligramas, e nessa prescrição ele coloca recipientes, que é SP, uma cápsula, certo? Na farmácia de manipulação, ao olhar essa prescrição, se decidiu colocar como recipiente a lactose, certo? Daí o técnico, ao manipular, ele percebeu que havia algo estranho e lhe chamou como farmacêutico, logicamente, e para entender o que pode ter acontecido, porque o que ele notou? Ele notou que no momento em que ele misturou a fluoxetina com a lactose, ele percebeu que antes de ser encapsulado, essa formulação ganhou uma coloração amarronzada. Então, essa mistura, ela ganhou essa coloração amarronzada. E aí, o que vocês acham que isso pode ser? Será que isso é um problema de incompatibilidade ou um problema de estabilidade? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa nesse vídeo e tenta dar uma pensada, tá certo? E aí, vamos ver o que pode ser. Se esse problema, aconteceu no momento em que teve a mistura, porque é isso que tá sendo relatado, que ao misturar a fluoxetina com a lactose, isso aconteceu, essa junção, no momento em que teve a homogeneização desses dois, aconteceu esse problema, na verdade, ele é algo que é imediato, que acontece no ato na manipulação. Então, acaba se caracterizando como um problema de incompatibilidade, certo? No caso, o que aconteceu foi, essa mistura, ela reagiu, né? A gente tem uma reação entre uma amina primária, que é uma anfetamina, ou que acontece, no caso aqui, com uma amina secundária, desculpa, com a fluoxetina, mas isso também pode acontecer com aminas primárias, como anfetaminas e aminoácidos. Então, aqui a fluoxetina, que era o princípio ativo em questão. Então, aconteceu uma complexação com a lactose. É uma reação que a gente chama de reação de Maillard, que acaba levando à formação dessa coloração amarronzada. E essa coloração amarronzada é a formação da N-formilfluoxetina. A N-formilfluoxetina, ela é menos ativa, ela é praticamente inativa, quer dizer, ao ocorrer essa incompatibilidade, a gente tem uma perda de ação farmacológica. Então, é um problema técnico bem importante e que acontece quando a gente escolhe, no caso, quando eu tenho um princípio ativo com amina primária ou secundária, essa complexação ela diminui a ação do medicamento, certo? Então, a gente tem ali formado um problema de incompatibilidade. Então, a incompatibilidade é um efeito recíproco entre dois ou mais componentes de uma preparação farmacêutica com propriedades antagônicas que colocam em dúvida a finalidade pelo qual foi concebido aquele medicamento. Então, num processo de incompatibilidade, eu preciso colocar em questão se o meu fármaco, se o meu medicamento, ele continuará com o efeito desejado ou não, certo? E pode, sim, prejudicar a atividade da formulação ou modificar o aspecto dela, né? Nós temos 3 tipos de incompatibilidade: a física, a química e a terapêutica. A incompatibilidade terapêutica não é tema, não entra na nossa seara da tecnologia, por isso a gente não vai falar dela. A incompatibilidade terapêutica é a interação entre fármacos, vocês vão estudar numa disciplina
a parte que é de farmacologia. A gente vai ver um pouquinho sobre compatibilidade física e química, certo? Quanto à incompatibilidade física, normalmente ela se caracteriza pela não uniformidade. Quer dizer, eu tenho dois ativos que não se misturam. Pode gerar sabor desagradável ou um risco no momento de uma dosificação, por ter uma separação de fase, certo? Exemplos que a gente pode ter que demonstram incompatibilidade física. Silicones immiscíveis em água. Quando eu acrescento silicone na água, eu posso ter uma separação de fase. Precipitações, separação de líquidos immiscíveis, liquefação de algum ingrediente sólido. Isso tudo são incompatibilidades físicas que podem acontecer. Incompatibilidades físicas, algumas vezes nós conseguimos contornar com alguma intervenção. Então, nem toda incompatibilidade ela é completamente irreversível. Às vezes nós conseguimos melhorar ou diferenciar, enfim, modificar algum aspecto daquela formulação, acrescentar um solubilizante, filtrar, às vezes a gente consegue tomar alguma medida que resolva aquele determinado problema. Incompatibilidades químicas vai ocorrer essa interação, né? E uma transformação parcial ou total da substância associada, formando um composto secundário com uma nova propriedade química, como a que a gente mostrou lá da fluoxetina com a lactose. No caso, o que a gente viu foi uma compatibilidade química, né? Exemplos também associados, eu posso ter mistura de substâncias que gerem explosão, inativação total ou parcial do medicamento, certo? A interação daquele fármaco com a água fazendo uma hidrólise. Então, incompatibilidades químicas, por boa parte delas, elas transformam, como eu falei, parcialmente ou totalmente a substância. E esse composto gerado, a gente precisa saber se ele mantém as propriedades do fármaco ou se há uma alteração, e tá aí o perigo da gente ter esse tipo de incompatibilidade, ok? Vamos para a segunda situação. Nessa segunda situação que eu tô colocando aqui para vocês, eu tenho um paciente que levou um creme lindo, fofinho, como a da imagem aqui à direita, a primeira imagem à direita, certo? Branquinho, cremoso. E a medida, e esse creme era um creme de hidroquinona a 2%. À medida que esse creme foi sendo utilizado, o paciente percebeu que ele se tornou esse creme aqui de baixo, essa coloração. Professora, mas pode estar diferente. Meu filho não olha isso. Olha a imagem. Imagina que esse creminho branquinho leitoso se transformando num creminho já marronzado, com características completamente diferentes. Mas isso aconteceu no decorrer do tempo. À medida que esse paciente ia abrindo o pote, usava o creme, fechava, abria o pote, fechava. Esse creme de hidroquinona, ele foi ganhando essa coloração amarronzada. O que pode ter acontecido? A minha pergunta para vocês é: será que isso é um problema de incompatibilidade ou um problema de estabilidade? O que vocês acham? Como eu falei anteriormente, o problema de incompatibilidade, ele acontece no ato da manipulação, no momento em que eu estou manipulando. Já um problema de estabilidade, ele acontece quando? Ele acontece no decorrer do tempo, com algumas variáveis que a gente vai entender já. Então, aqui nessa situação 2, o que nós encontramos é um problema de estabilidade. O que vem a ser esse problema de estabilidade, né? Na verdade, o que vem a ser, vamos iniciar com isso, né? O que vem a ser estabilidade farmacêutica, ou estabilidade de um medicamento, né? Então, a estabilidade farmacêutica é a capacidade daquele produto de se manter, de manter as suas propriedades químicas, físicas, microbiológicas, biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante seu prazo de validade. Então, estabilidade é eu manter aquele produto do jeito que eu fabriquei, do jeito que eu produzi, no decorrer do tempo. A ideia é essa, é que a gente tenha isso no decorrer do tempo, certo? Durante todo o prazo de validade estabelecido, certo? E essa estabilidade, ela então, se eu tenho que manter esse produto estável, igual, com essas características físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas, toxicológicas, se eu tenho que manter tudo isso do jeito que eu produzi no início,
o que que pode gerar e quais são as variáveis que eu preciso pensar, né? Então, eu só consigo manter isso aqui, manter as características físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas, se eu mantiver o meu medicamento em condições adequadas. Quer dizer, ele tem que estar devidamente acondicionado e armazenado. Então, quer dizer que eu preciso manter esse meu medicamento primeiramente bem acondicionado, quer dizer, numa embalagem adequada a ele. Na situação que eu coloquei ainda agora, do creme de hidroquinona, será que isso aconteceu? Vamos olhar a imagem que eu mostrei para vocês. Olhem aqui, a hidroquinona, ela está guardada num pote de boca larga. Será que essa é a melhor forma de eu encontrar essa hidroquinona? O que aconteceu nessa situação, né? Então, nesse nosso caso, o que aconteceu foi, à medida que esse paciente ele foi abrindo esse creme de hidroquinona para utilizar, fechava novamente a embalagem, abria novamente, fechava, passava com o dedinho, olha aqui o dedinho. Então, o que a gente percebia era, havia uma exposição desse produto à luz, e a hidroquinona ela é extremamente reativa à luz. Então, ela se oxidou. Então, o que aconteceu aqui foi uma oxidação. E no processo de oxidação, ela ganha essa coloração amarronzada, certo? Então, eu ter um pote de boca larga para guardar esse produto, um produto que tem essa tendência à oxidação, não seria a forma de acondicionamento mais adequada. O ideal para um creme de hidroquinona, tanto que é o que a gente encontra hoje, se vocês lembrarem do que vocês encontram nas farmácias, nas drogarias, vocês encontram como o creme de hidroquinona, que é um creme clareador, vocês encontram ele em uma bisnaga laminada, quer dizer, com uma laminação. E se vocês observarem a boca do pó dessa bisnaga, ela é bem pequena, exatamente para a gente ter evitada essa oxidação, ou pouquíssima parte do produto se oxidar no decorrer do tempo. Professora, mas e se eu usar esse oxidado, eu vou ter o mesmo efeito terapêutico? Não, você não vai ter. Então, o ideal é que seja descartado. Ou, por exemplo, se você está usando aquela bisnaga que eu falei que vende em drogaria, e à medida que você vai abrindo seu olhar, a parte mais próxima do bocalzinho, da boca da bisnaga, vocês encontrarem aquilo oxidado, o ideal é que a gente retire para utilizar o que está com a coloração normal, né? Para a gente ter a ação realmente do produto. Então, um ponto que nós temos que observar é o acondicionamento desse produto. O outro são as condições de armazenamento. Eu preciso manter guardado esse produto nas condições que o fabricante colocou para a gente. Então, esse é um ponto extremamente importante. O armazenamento, ele é importante nesse processo. Isso tudo dentro dos limites oficialmente estabelecidos e do seu prazo de validade. Quem diz o prazo de validade? É a Anvisa? Não. A indústria, ao propor aquela validade, ela precisa ter estudos que comprovam que esse medicamento ele consegue se manter com essas características guardados em condições de acondicionamento e armazenamento adequado no decorrer do tempo proposto. Então, a indústria ela precisa confirmar isso com testes de qualidade. Professora, só a indústria que faz isso? Não, a farmácia de manipulação ela também precisa garantir. Tanto que, quem já usou um produto manipulado, sabe que a validade do produto manipulado é uma validade mais curta, porque nós não temos como garantir uma validade tão longa, tão estendida quanto a indústria consegue, até pelos testes que são feitos. Ok? Trunks? Então, beleza. Deve apresentar atributos de eficácia e segurança, como a gente já falou. Eu preciso manter todas essas características no decorrer do tempo. Então, quem são essas características, né? Características químicas, então manter a integridade química desse produto de acordo com o que está lá no rótulo, integridade física dele, então se ele está homogêneo, ele tem que se manter homogêneo no decorrer do tempo, ter uniformidade, a cor tem que se manter estável, a aparência do produto tem que se manter estável no decorrer do tempo, a terapêutica, então se eu tenho um efeito terapêutico X,
no período da validade dele, no final da validade, eu tenho que ter esse mesmo efeito terapêutico. Toxicológico, então não causar nenhuma intoxicação, não ser tóxico, né? e não aumentar a sua toxicidade no decorrer do tempo. Essa é uma questão. Microbiológico, se manter estéril ou com uma resistência ao crescimento microbiano ali, né? Então, esse produto ele tem que se manter estável no decorrer do tempo, certo? Então, como eu falei, a gente tem que manter esse produto. Então, a gente tem para essa relação de estabilidade. Então, toda vez que a gente falar esse termo de estabilidade, eu preciso pensar de imediato que a estabilidade ela tem que ser garantida num tempo determinado. Então, eu tenho a variável tempo a ser pensada. Eu preciso pensar no prazo de validade. É determinado por estudos de estabilidade, como a gente falou. Eu preciso realizar um controle de qualidade que me demonstre que no decorrer do tempo esse produto vai se manter estável, certo? Então, prazo de validade, como eu falei, que a estabilidade eu preciso manter as características do produto no decorrer da validade dele. Então, o que seria esse prazo de validade? O prazo de validade de um produto, ele indica o período para o qual um mínimo de 90% do valor do teor da substância ativa permanece intacto e disponível para cumprir sua ação terapêutica. Então, o prazo de validade é o período de tempo onde eu consigo manter esse produto com as características iniciais dele e, principalmente, é o período com o qual eu consigo manter aquele princípio ativo dentro da faixa de teor descrita lá na farmacopeia. Então, na farmacopeia, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, pegar substâncias como princípios ativos, como paracetamol, dipirona, vocês vão olhar lá que existe um teste de teor. E ele vai dizer, olha, para esse produto ter qualidade, o teste de teor ele tem que dar entre 95 e 105. Então, quando eu vou medir, ver a quantidade de fármaco que tem ali dentro daquele produto, tem que estar entre 95% e 105%, ou entre 90% e 110%. Professora, mas eu achava que esse produto ele tinha que ter 100%. Não necessariamente. Então, a gente tem uma faixa permitida pela farmacopeia. E isso deve ser cumprido durante todo o período da validade do meu produto. Ok, gente? Então, esse prazo de validade é o intervalo de tempo decorrido, né, entre a fabricação e o período do acondicionamento, né, até o momento que a atividade química seja menor, não seja menor do que o limite estabelecido pelas especificações. Que especificações são essas, gente? É a farmacopeia, como eu falei, nossa farmacopeia brasileira. Em geral, de 95 a 105 ou de 90 a 110, como eu falei anteriormente. Então, a gente precisa sempre observar as especificações no momento que estiver fazendo o controle de qualidade, certo? Ah, professor, e essa validade? Ela varia quanto tempo? Vai depender de quanto tempo que essa indústria consegue manter essas propriedades, vamos dizer assim, dentro das especificações. Às vezes é 1 ano, às vezes são 2 anos, às vezes são 5 anos, então vai depender de cada produto, ok? Com relação ainda a essa validade, né? Quando eu tenho um produto lá num blister bonitinho, aqui a gente encontra a validade dele fofinho num blister, se a gente for pensar no blister, é o mesmo que cartela, gente. Então, quando eu estou observando nesse formato, como é um produto que está isolado, cada produtinho está isolado, a validade que eu encontro nesse rótulo, nesse blister, é a validade de cada um deles. Eu consigo manter no decorrer do tempo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que se eu tivesse todos esses comprimidos dentro de um pote, será que eu consigo manter a validade desse produto? Que ele não está embalado separadinho, ele está embalado todo junto dentro de um pote. Será que eu consigo manter a validade desse produto no decorrer do tempo? Tipo, se eu tenho uma validade de 1 ano, abrir esse pote hoje, será que eu consigo manter? Se eu abrir todo dia esse pote, eu consigo manter essas características no decorrer desse 1 ano? E aí, será? Então, provavelmente não. Se eu abro todos os dias esse pote,
Provavelmente não. Por quê? Porque os comprimidos que estão ali dentro, eles estão à mercê de, como é que eu posso dizer a vocês? Eles estão à mercê de intempéries, de variáveis externas, como luz, como oxigênio. À medida que eu abro, eu estou expondo a mais oxigenação. Lembra do pote de vitamina que vocês compram lá nas redes de farmácia, que são coloridinhos? Então, ali dentro, normalmente eles colocam um algodãozinho. Antigamente se colocava muito algodão, vocês lembram? Além do saquinho de sílica. Por que a gente coloca o saquinho de sílica, o sachêzinho de sílica? Ou vem na própria tampa dessa vitamina. Primeiro que a sílica ela tira a umidade, então a gente diminui a tendência de haver hidrólise ali dentro. Quer dizer, desse produto interagir com a água. A nossa cidade ela é muito úmida e essa umidade pode sim estragar o medicamento. Outra questão, a própria oxidação. À medida que eu abro, o oxigênio entra ali dentro. Por isso a ideia de manter aquele algodãozinho, o algodão ele ocupa espaço e diminui o ar ali dentro. Por isso a gente consegue melhorar um pouco a conservação. Ah, professora, a primeira coisa que eu jogo fora quando eu pego um pote desse. Então, o ideal é que a gente mantesse esse algodão ali dentro, ok? Isso ajuda no processo de conservação. Então, eu tenho uma mudança, tanto que se você usa esse tipo de produto que eu falei, se você não tomar direitinho, porque normalmente um pote desse de vitamina é para 30 dias, né? São 30 comprimidos, então 30 dias. Mas se por um acaso eu deixo de tomar e decido tomar daqui a 3 meses, quando você vai abrir, você vai olhar, provavelmente a coloração desses comprimidos já começou a modificar. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente já começou a haver alguma mudança ali, né? Mas voltando aqui para o slide, o que a gente pode, além dessa questão aqui da validade, o que a gente precisa pensar? Nem sempre a validade que eu encontro, vamos lá para o cursor, nem sempre a validade que eu encontro na embalagem é a validade que o meu produto realmente vai ter, tá? Por exemplo, para matérias-primas, lá na farmácia de manipulação, tem uma validade que o fabricante me dá. Mas a partir do momento em que eu abro essa embalagem, a validade cai para no máximo 6 meses, porque eu estou manuseando, estou abrindo e fechando esse pote, eu estou deixando um pouco mais exposto como eu falei, a fatores que podem influenciar e degradar o meu produto, como água, luz, oxigênio. São fatores externos e que podem influenciar na validade do meu produto. Outra questão, formulações aquosas. Formulações aquosas, geralmente, como xaropes, eles têm uma validade mais curta, porque a água ela pode degradar o meu fármaco. Por exemplo, alguns antibióticos, que a gente vai ressuspender lá o antibiótico. Vem um pote com um pozinho e eu venho acrescentando água para reconstituir essa suspensão, por exemplo. Em suspensões, no momento em que eu reconstituo, acrescentei água, a validade cai para 20, 14 dias, dependendo do fabricante, dependendo do princípio ativo. Tanto que a gente, como farmacêutico, precisa orientar o paciente quanto a isso. Depois que eu reconstituir, eu não tenho mais a mesma validade que está na embalagem. Porque o que acontece? Formulações aquosas, a água ela tende a causar hidrólise em alguns fármacos. Tanto que a indústria, para conseguir ter uma validade de prateleira, manter lá por 2 anos na farmácia, ela optou por fazer uma suspensão e manter a água distante, manter esse pó sozinho, sem a água. E à medida que o meu paciente vai começar a utilizar, que eu faço a reconstituição. É uma forma que a gente chama de forma extemporânea e que é exatamente para a gente conseguir melhorar essa característica de validade do produto, certo? Formulações não aquosas. Formulações não aquosas quer dizer que não tem água na sua composição. Normalmente, elas têm 25% do prazo original, ou no máximo 6 meses. Então, se era um produto que tinha 2 anos de validade, passa a ter apenas 6 meses. Então, depois que eu começo a abrir e a utilizar, a gente tem a redução de validade. Esse quadrinho, gente, é no geral e pode variar de acordo com o produto que eu estou trabalhando. Isso pode ter um prazo mais estendido para algumas situações, para outras não. Vai depender dos testes de estabilidade realizados pela indústria ou pela própria farmácia de manipulação, no caso aqui para matéria-prima.
Então, no Brasil, a gente tem essa questão de ser obrigatório a validade do produto na embalagem, isso é excelente, isso dá uma confiabilidade do produto. Existem alguns países que ainda não têm essa obrigatoriedade, tá? Com relação a essa deteriorização, a gente precisa ter cuidado e precisa ter atenção, principalmente com esses fatores que eu falei anteriormente, que podem alterar questões físicas, químicas e biológicas do produto. Então, eu tenho que tomar cuidado com água. Então, regiões muito úmidas, áreas muito úmidas, por isso a guarda de medicamentos em locais úmidos não é interessante. Questão da luz, manter o medicamento ao abrigo da luz é importante porque a luz ela pode estimular um negocinho chamado de fotólise. Então a quebra daquele medicamento, a quebra daquele princípio ativo por causa da luz. Eu tenho também outras questões, como o oxigênio, a oxidação, entre outras. Então, quais são as possíveis deteriorizações que a gente pode perceber, né? Alterações físicas que são notórias para gente. Primeira delas, cor e odor. Como eu falei, a mudança de coloração no decorrer do tempo pode me mostrar uma alteração física acontecendo ali por fatores, como eu falei, como luz, hidrólise, por causa da água, etc. O aspecto do meu produto, a alteração dele, diminuição ou ganho de volume, isso aqui é comum acontecer em alguns produtos, por exemplo, alguns cremes, isso pode ocorrer. Não sei se vocês têm o hábito lindo e maravilhoso de guardar creme de hidratação, principalmente as meninas que estão me ouvindo, creme de hidratação no box do banheiro. O creme de hidratação, gente, ele é um creme. É uma basezinha crêmica, nós vamos aprender mais na frente na tecnologia farmacêutica como fazer. E o creme, ele pode, por exemplo, ele tem água ali dentro, por mais que tenha conservante, ele tem água ali na sua composição, ele pode se degradar com o decorrer do tempo. Até porque tem dois fatores que a gente faz com uma certa frequência que não são tão interessantes para esse creme. O primeiro deles, quando a gente vai usar, eu não tiro com uma espátula ou com uma colher. A gente tira normalmente com a mão a quantidade que quer pegar desse creme. E as nossas mãozinhas normalmente estão sujas, né? Elas não foram bem limpas antes de eu manusear esse creme, né? E isso pode trazer micro-organismos para o meu creme. Outra questão é a água. Como está guardado no box, no banheiro, a água daquele ambiente pode acelerar a degradação, pode promover crescimento de fungos, micro-organismos em geral. E esse crescimento, dependendo do micro-organismo que está ali, ele pode promover um ganho de volume, quer dizer, ele começa a ter uma degradação ali dentro e, por exemplo, surgirem bolhas que acabam aumentando o volume daquele produto, surgimento de gases. E aí também acaba sendo também uma outra alteração, turvação ou presença de gás também pode mostrar algum micro-organismo ali se proliferando. Fragmentação e capping. O que é isso, gente? Fragmentação e capping é isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar nessa imagem aqui embaixo. Fragmentação é quando aparece aquele meu comprimido, aquela forma sólida, ela se rachou, ela se fragmentou. E o capeamento, ou capping, é exatamente isso. É a quebra desse comprimido, a formação de lascas desse comprimido. Isso pode acontecer também, por exemplo, quando esse produto ele começa a ganhar volume, quando ele tem, quando a gente tem problema principalmente com umidade. Então ele ganha umidade, ao ganhar umidade ele ganha volume e começa a rachar, a se quebrar. Então isso pode acontecer. Sedimentações, principalmente suspensões. A suspensão é normal a gente ter sedimento. O problema é quando ela sedimenta de uma forma, isso vocês vão ter lá na Tecno 2, quando vocês estiverem estudando um pouco mais sobre suspensões, e eu começar a ter um sedimento que é cristalino e que é duro e que não ressuspende, e que ele vai se depositando no fundo do frasco. A gente chama isso de cake. É um problema técnico que pode acontecer, um problema de alteração física que pode acontecer em suspensões. E emulsão, a emulsão ela não é para dividir fase. A emulsão ela é água e óleo,
né? É uma mistura de água e óleo. Água e óleo não se misturam, professora. Mas numa emulsão, eu acrescento um agente emulsificante que me ajuda a manter isso misturado com aspecto de homogêneo. À medida que acontece a separação de fases, isso pode me mostrar uma alteração física. Sabe quando que isso é comum acontecer, que vocês possivelmente já viram acontecer e não acreditaram? É, por exemplo, quando a gente vai usar filtro solar. Tá lá na praia, lindo e maravilhoso na praia, no sol quente, e você larga o seu filtro solar num sol quente, o seu creme de filtro solar no sol quente, o que acontece? O sol, o calor, ele pode fazer com que essa emulsão ela se divida. Então, quando você vai usar da outra vez, você percebe que sai só um óleozinho. Depois de um tempo é que vem sair realmente o creme. Então, isso aí é uma demonstração de que houve uma quebra, de que seu creme quebrou, que houve uma separação de fase nessa emulsão. E aí, como a gente falou, tudo isso, né? Todas essas evidências físicas, elas podem mostrar que esse meu produto está se degradando. Outra questão são alterações químicas. Normalmente, alterações químicas, elas acontecem a nível molecular e a gente só percebe porque normalmente as alterações químicas geram alterações físicas, que a gente falou aqui anteriormente. Então, as alterações químicas, elas podem causar uma mudança de cor, aparecimento de bolha, turvação, alterações que, por alguma questão, podem demonstrar, vamos dizer assim, alterações físicas, como a gente falou anteriormente. E aí que existem esses fatores que podem predispor a esses problemas de estabilidade que a gente mostrou ainda agora, a essas alterações químicas e físicas, certo? Então, quais são os fatores que podem trazer instabilidade para o meu produto? Quer dizer, que podem alterar a estabilidade do meu medicamento. Tenho fatores intrínsecos, quer dizer, a molécula lá do meu fármaco, ele tem uma certa tendência a sofrer hidrólise, oxidação, fotólise ou rancenização, né? Então, esses fatores são fatores intrínsecos, fatores moleculares da molécula do fármaco e que, diante de fatores extrínsecos, podem se alterar, se deixar alterar. Que fatores extrínsecos são esses? A gente tem a luz, temperatura, a umidade, o oxigênio, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e o próprio material de acondicionamento que ele pode interagir com o meu fármaco, certo? Então, esses dois são fatores de extrema importância. Então, são fatores que podem gerar instabilidade, certo? Então, quais são esses fatores? Como eu falei, eu tenho fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos, como eu falei, dizem respeito à química do meu medicamento ou de algum ativo ali dentro. Então, é a reatividade química daquele produto, certo? E isso fatores intrínsecos, e fique muito claro, nós não temos como controlar. Como eu falei, é uma característica molecular. Por exemplo, eu falei da hidroquinona. A hidroquinona é notório, é sabido que ela pode sofrer oxidação, que é uma molécula extremamente reativa. É particular dela, tá? O que nós podemos fazer para mudar isso? Nada. Uma hidroquinona, ela vai ter sempre essa tendência a oxidar. O que eu posso fazer no momento da formulação é saber que eu tenho essa tendência dela se oxidar, então eu vou colocar um antioxidante que vai se sacrificar primeiro, ele vai se sacrificar na formulação para que evite que essa oxidação ocorra na hidroquinona. Mas ela vai saturar até um ponto em que não vai adiantar mais, tipo, esse antioxidante ele vai se gastar e aí eu vou começar a ter a oxidação da própria hidroquinona. Vocês estão me entendendo? Então tem um limite, um conservante, certo? Se eu não tiver guardado ele em condições adequadas. Então, fatores intrínsecos é uma tendência da molécula, certo? Então, a reatividade química, a propriedade físico-química, bem como sob a ótica do medicamento, a incompatibilidade e o tipo de acondicionamento. Então, eu preciso pensar também nessa questão, principalmente o fator acondicionamento.
Então, fatores intrínsecos, como eu falei, os mais comuns são a oxidação, a hidrólise e a fotólise, né? A fotólise é a quebra pela luz, a hidrólise é a quebra pela água, a oxidação é uma reação por causa desse contato com o oxigênio, né? Isso a grosso modo. E aí, como eu falei, esses fatores intrínsecos nós não temos como controlar exatamente. Nós podemos controlar, e é esse o grande lance da nossa situação, são os fatores extrínsecos. Eu tenho como controlar a temperatura, luz, oxigênio, umidade, gás carbônico e o tempo. Eu posso acrescentar conservantes que vão se sacrificar e que vão tentar controlar esses fatores também. Eu posso melhorar o acondicionamento do meu produto, pensar melhor na embalagem dele para que evite ter contato com essas questões. Quer dizer, e aí vai a máxima do dia, gente. Fatores intrínsecos eu não posso alterar, mas os fatores extrínsecos, eles são controláveis. E os fatores extrínsecos agravam fatores intrínsecos. Então, os fatores extrínsecos são eles que agravam e que geram toda a problemática do fator intrínseco, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o fator extrínseco luz. Ele pode agravar fatores intrínsecos como fotodecomposição, rearranjo molecular. E aí vão alguns exemplos. Por exemplo, o omeprazol aqui. O omeprazol, se vocês olharem, que já usou omeprazol, a embalagem ela é laminada. Por que essa embalagem laminada? É porque é mais bonitinho? Não, porque a embalagem laminada eu reflito a luz. Então, eu consigo proteger o que está ali dentro contra a luz. Então, eu evito que haja uma fotodecomposição, certo? Se eu jogar o omeprazol e deixar ele em contato com a luz, eu vou ter perda de teor. Provavelmente o escurecimento dessas pellets, porque o omeprazol são umas bolinhas, ele está em formato de pellet, certo? Então, são situações que podem acontecer. Temperatura. Pode agravar fatores como oxidação, hidrólise e assim por diante, certo? Coloquei aqui alguns exemplos. Fatores, como eu falei, que aí entra a questão, os fatores extrínsecos, eles podem e devem ser controlados. No desenvolvimento da formulação, eu preciso pensar nisso. Preciso pensar em fatores que me ajudem a controlar esses fatores extrínsecos. Como eu falei, eu acrescentar um antioxidante vai evitar, esse antioxidante ele vai se sacrificar pela formulação. É uma forma de eu controlar um fator extrínseco. Pensar na melhor forma de acondicionamento. Então, por exemplo, eu colocar um sachê de sílica para evitar aquela umidade e dessa forma diminuir a tendência de hidrólise é uma forma de pensar. Determinar a determinação da condição de armazenamento. Eu não posso deixar em local com temperaturas muito altas. Então, pensar na forma de armazenar, isso tudo me ajuda, certo? Então, para a gente complementar, quando a gente for pensar nisso, o prazo de validade ele acaba tendo uma certa importância. Eu preciso determinar, e isso vai ser determinado de acordo com a farmacopeia, com o que está na monografia do meu produto e os testes que estão lá. Então, para eu determinar o prazo de validade, eu preciso trazer testes de estabilidade, como a gente falou anteriormente. Então, esse teste de estabilidade ele serve para quê? Ele vai visar o quê? Garantir a qualidade do meu produto no decorrer do tempo em que eu decidi dizer que ele é válido. Então, a ideia é que eu garanta a qualidade, eficácia e segurança do medicamento depois que eu produzir ele e após o seu armazenamento e colocação no mercado. Então, a ideia é que a gente consiga manter ele estável no decorrer do tempo. E esse tempo ele é determinado por esse teste de estabilidade. Então, o teste de estabilidade, ele pode ser feito no método tradicional. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que o meu produto tem 2 anos de validade, eu vou realizar mensalmente os meus ensaios durante 2 anos, para eu entender se esse produto ele é estável durante o tempo que eu estou dizendo, certo? E isso deve ocorrer, esse teste de validade, ele deve ocorrer com o produto armazenado e simulando o local de armazenamento que a gente está propondo para ele, na embalagem original, certo? Então, a gente vai retirar esse produto daquela embalagem. Então, tudo isso é importante para que a gente garanta a validade do produto. Existe uma outra forma também, que é um teste de estabilidade acelerado. O teste de estabilidade acelerado, eu vou submeter esse produto em condições especiais, em condições extremas. Por exemplo, eu vou colocar ele num banho de gelo, depois eu vou levar para
para um calor extremo e vou fazer esse intercalado de calor, frio, para ver se esse produto resiste no decorrer do tempo. E um teste de estabilidade acelerado me ajuda a ter uma noção, num tempo mais curto, se em situações extremas, qual que vai ser o comportamento desse fármaco, se ele vai se degradar ou não. É uma forma também da gente pensar na validade desse produto. E é isso, gente. Como pós-aula, essa é a nossa aula de estabilidade e eu queria propor uma atividade para vocês. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer e mesmo nesse tempo que a gente está vivendo agora, eu queria manter, tá? É o quê? O que eu quero? Eu quero que vocês se dividam em grupos, tá? Então, vocês vão se juntar e vocês vão escolher alguém da equipe vai se oferecer ou vai fazer, vocês vão fazer 0 em 1, não sei como é que vocês vão fazer. Mas vocês vão escolher a casa de alguém para olhar, logicamente, a guarda de medicamentos. Então, vocês vão bater fotos do local e vão avaliar se a forma que está sendo guardada, se é uma forma que é legal, que está boa e que vai garantir a guarda desse medicamento, a estabilidade dele no decorrer do tempo. Então, vocês precisam pensar nos fatores de estabilidade e se esses produtos estão na validade. Então, eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, olhem para dentro da casa de vocês, tá? Professora, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou visitar a casa da pessoa? Não. Nesse momento, a gente não pode estar fazendo essas visitas. Então, vocês vão, por exemplo, pegar um grupo de, eu acredito, sei lá, de 5 pessoas, de 6 pessoas, no máximo. 6 tá bom, bom número. Então, vocês vão fazer um grupo e vão observar, pegar um para escolher, bate as fotos, olha, ó, eu armazeno assim. Não quero que vocês façam fake, não quero que vocês mexam, porque aí a gente perde a discussão que isso pode gerar, tá? E eu quero que vocês é exatamente isso, discutam se o local tá adequado, se não tá, e o que o grupo acha. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão me mandar essa atividade, eu vou colocar um local aqui no portal para vocês, tá? E vocês vão me mandar a atividade da seguinte forma, vocês vão dizer, botar as fotos que vocês, da forma que está guardado, certo? E vocês vão me dizer se o grupo concorda, se está adequado ou não a guarda geral desse produto, certo? Se o grupo não concordar, vai me dizer por que não concorda, por quais são os fatores que ele está à mercê, e o grupo vai me dizer qual é o melhor local para ser guardado e de preferência, se o grupo conseguir, logicamente as pessoas pensem no local e já coloquem no local, já tomam uma atitude de trocar o local, certo? A outra questão é, professor, o local está adequado, a forma que está guardado está direitinho, então me coloca por que está adequado, me expliquem por que está adequado, tá bom? Depois eu vou falar quantos pontos que essa atividade vai valer para vocês, tá certo? Outra questão que eu queria que vocês dessem uma olhada é como a gente está com pouco material, eu também disponibilizei um artigo, esse artigo vai ajudar muito a fazer esse trabalho, tá? É um artigo que fala exatamente sobre armazenamento de medicamentos em casa. Então, deem uma olhadinha também nesse artigo, tá? Só antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês um livro, um capítulo que fala... Gente, então... nesse livro tem um capítulo que é aqui, ó, fatores relacionados à estabilidade de formulações magistrais, é a unidade 4, e que fala bastante do que a gente tratou nessa aula, então deem uma lida, tá? Deixa eu mostrar a capa do livro para vocês. O livro é esse aqui, Fundamentos de Farmacotécnica, Kelline Lang. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a fotinha dele para vocês, tá? É esse aqui o livro. Ó, Fundamentos Farmacotécnica, ele é laranja, tá? Das Soluções Educacionais Integradas. E ele tá na minha biblioteca lá nos e-books, vocês encontram, tá? Fundamentos em Farmacotécnica da Lankelline. Então, no mais, gente, muito obrigada, tá? Agradeço e qualquer coisa eu tô disponível para tirar dúvidas, ok? Até mais, viu? Bons estudos!